O mundo odeia as crianças. É só você observar. Uma criança entra num avião vestida de unicórnio que brilha no escuro. Nossa, é um absurdo, é uma falta de respeito, é uma intolerância com quem não consegue lidar com luzes, é uma intolerância, um desrespeito com quem queria dormir no voo. Quer privacidade no seu voo? Usa fone de ouvido, usa tampão nos olhos, pede um jato particular. Intolerância se incomodar com uma criança porque está vestida de unicórnio. O que eu tenho visto hoje em dia são adultos infantilizados que não conseguem lidar com nada que não concordam. O Brasil se tornou um país de intolerância, onde outro dia um homem chutou um bebê achando que era um bebê reborn. E daí, se fosse um bebê reborn, o que você tem a ver com a vida dos outros? Por que que nós não temos a capacidade de aceitar as diferenças? O Brasil se tornou um país intolerante, onde todo mundo aplaudiu uma moça mal educada quando não deu a poltrona, que não era obrigação dela para aquela criança, claro que não. Mas a história foi toda deturpada pela mídia. Colocaram como se a mãe não tivesse educando a criança. Quem filmou aquela história naquela época foi uma outra passageira e a mãe nem tinha se manifestado. Mas o Brasil é um país que tem feito discurso de ódio. O que eu venho falar aqui hoje é, gente, cuidem das suas crianças. Filho só é especial para quem é pai e mãe. Criança só tem valor para quem é pai e mãe. E às vezes nem isso, infelizmente. Eu vi um vídeo na internet essa semana de um professor agredindo adolescentes na sala de aula. Não era mandando para direção, não era chamando diretora, não era mandando sair da sala, era agredindo. E sabe o mais impressionante? Professores comentando que exatamente era isso mesmo que tinha que fazer, que tinha que agredir. Eu sei que não é fácil ser professor. Eu sou enfermeira, eu também sou muitas vezes importunada, xingada, agredida dentro da minha profissão. Mas se fosse tão insuportável assim trabalhar como enfermeira, eu pedia exoneração, me afastaria e não voltaria mais para o meu local de trabalho. E por que que os professores, então, quando não aguentam mais trabalhar, por que não se afastam, não se exoneram? Ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum. Se você não suporta criança e adolescente, vai trabalhar com bicho. Eu vi um professor agredindo 3 adolescentes dentro da sala de aula. Sim, os adolescentes eram problemáticos, insuportáveis e estavam fazendo bullying com outro menino dentro da sala de aula. Mas a partir do momento que o professor parte para agressão, ele chutou o menino no tórax, ele derrubou outro menino da cadeira. E esses dois acredito que não tenha dado nenhuma lesão corporal, mas um dos meninos, o professor deu um soco na cabeça. O menino caiu com a cabeça tremendo, ele perdeu o equilíbrio e ainda assim ficou trêmulo no chão. Nesse caso, desse soco, dessa pancada na cabeça, esse menino poderia ter sofrido sim um TCE. E daí? Ai, mas o professor estava estressado. Era síndrome de burnout. Não, nada justifica que um professor agrida um aluno dentro de sala de aula. Todos os dias, qualquer mãe, qualquer pai que tem amor pelo filho, quando leva para a escola, leva com medo, porque não sabe o que pode acontecer lá dentro com os que deveriam cuidar, porque a gente não sabe mais o que acontece totalmente dentro das escolas. Quando a gente começa a ver esses vídeos de professores apoiando a agressão. Outro dia eu vi outra situação de uma menina, o nome de Isabela, uma adolescente, na frente de uma escola municipal, onde ela foi agredida por uma colega, e daí toda a escola resolveu agredir a menina. Ela foi agredida por um bando de adolescentes e ninguém fez nada. Então, o que eu quero dizer aqui? O mundo odeia as crianças. E é por isso que existe tanto, mas tanto caso de pedofilia. Quem ama as crianças, quem ama os seus filhos, cuidem o máximo. E por mais que a gente cuide o máximo, a gente sabe que eles ainda estão em estado vulnerável. Porque o mundo é hostil. Porque o mundo não ama.
porque o mundo é agressivo e porque o mundo está amargurado, cheio de adulto infantilizado que acha que a sua vontade tem que ser feita a todo momento. Os adultos estão muito piores do que as crianças. Eu acho que está na hora de você, adulto, refletir mesmo. Mimado? Será? Você iria fazer um escândalo no avião só porque uma criança está vestida de unicórnio que brilha no escuro? Pelo amor de Deus, que tipo de adulto você é? Hoje, a hora que eu acordei, eu vi uma publicação de uma advogada e psicóloga que sempre está fazendo lives e palestras sobre proteção à criança e ao adolescente, onde provavelmente um abusador, falou coisas bizarras para ela, que não adianta tudo que ela fizer, que ela não vai dar conta. Que os abusadores e os pedófilos e aqueles que gostam de judiar das crianças, eles têm vários meios e que nós mesmo estudando, correndo atrás, nós nunca vamos conseguir descobrir todas as formas que eles têm de cometer pedofilia. E ele tem razão, porque ela só, uma andorinha não faz verão mesmo. Ela sozinha, claro que não vai conseguir. E é por isso que todo mundo que sente no coração essa dor em ver o que esses adultos bestializados fazem com crianças, a gente precisa de um exército de gente de bom senso para proteger os pequenos.